Salve, Telatrekkers! Bem-vindos a mais um recap review da série Star Trek Picard. Dessa vez a gente vai com o episódio 7, Nepenthe. Eu vou começar com as minhas impressões gerais daquele jeito que você já está acostumado. Eu vou fazer isso completamente livre de spoilers e quando chegar a hora deles, eu aviso, pode ficar tranquilo. Esse foi um episódio ótimo para Trekker matar a saudade e ver aqueles rostos já tão conhecidos. Em relação à evolução da trama, a gente não tem algo tão dramático nesse sentido. Na verdade, tirando esse negócio de um calorzinho no coração que você sente por estar vivenciando ali aquele momento com esses personagens queridos, que todo mundo aí já sabe quem são porque eles aparecem nos teasers do episódio e tudo mais, a gente sabe que a trama gira em torno dessa conexão que o Picard tem com esse pessoal, que ele vai lá buscar um acalento e tal, mas mover a trama pra frente em si, de forma importante, não, de fato, realmente nada disso acontece. É quase como se uma parada extra na trama para uma respirada, e aí dali para frente eles devem seguir. Mas tudo que eles conseguem podia ter sido conseguido de outra forma, de maneiras muito mais naturais e que estivessem acompanhando o decorrer da história como ela está sendo proposta. Mas aqui a gente tem uma quebra que só não é mais brusca porque o episódio é muito fofinho. Eu não estou com isso tentando dizer que não exista desenvolvimento de personagem, tem sim. O lance todo é, a história está apontando para um lado, e para você poder contar um pouquinho sobre esses personagens e elaborar eles, você teve que fazer um desvio na trama, uma barriga, que talvez não colabore tanto assim para o ritmo geral. A gente tem mais 3 episódios pela frente, e com esse tempo, dá pra fazer até uma história maior do que a de um longa-metragem. Eu acho que eles podiam ter aproveitado esses 7 episódios de vantagem pra estar num ponto muito mais confortável, mas nesse quesito eu acho que essa série peca muito. Do ponto positivo, poder ter esse episódio, mesmo colocando de lado a ideia de que ele não colabora tanto assim, é uma coisa muito bacana pra quem é Trekker, porque você revisita certas coisas que são justamente aquelas coisas que fizeram você gostar da franquia em primeiro lugar. Então nisso não tem muito do que reclamar não. Se você é um fã muito novo, você certamente não vai ter esse grau de conexão com o que você vai estar vendo na tela. Mas um fã mais antigo, um Trekker de longa data, com certeza vai ter uma percepção diferente da sua. Dos pontos negativos é impossível não notar o quanto esse episódio é descartável. E isso é bem chato. Então, para um núcleo de personagens poder ter esse momento de reunião, de se encontrarem ali e tal, outro núcleo acaba tendo que ficar reciclando o problema, ficam passando pelas mesmas coisas de novo e de novo e de novo, sendo que eles não podem se comprometer com coisas novas, porque provavelmente você geraria subtramas e tal, que vão dar mais trabalho ainda para serem analisadas, desenvolvidas e superadas, que eles não quiseram fazer. Agora eu vou entrar na parte onde eu falo sobre as partes específicas do episódio, pedaço a pedaço, comentando elas, então vai ter spoiler. Esteja avisado, se você ainda não viu o episódio, pula fora, vai lá, dá o seu tempo. Quando você tiver a oportunidade, volta. E aí você acompanha comigo, vê se você concorda com as coisas que eu vou colocar aqui. A gente começa em um flashback lá no Instituto Daystrom. A gente já tinha visto essa cena, só que agora a gente vê ela de forma um pouco mais estendida. É quando a Commodore vai até a doutora Agnes para trocar uma ideia, e aí ela chega de uma forma tão brusca, tão drástica, já fazendo um elo mental ali para mostrar uma sequência de imagens que não deu para entender direito se elas são memórias, se elas são imaginação, se elas são uma forma de comunicação diferenciada dos vulcanos, se é que a Commodore O é uma vulcana mesmo, mas eu achei muito intrusivo. Ela não explicou o que ia fazer, quais eram as consequências do que ela ia fazer. Eu entendo que vulcanos primam muito mais, às vezes, pela eficiência dos seus atos do que necessariamente por causa dessas convençõezinhas sociais, uma ou outra coisa que eles vão preferir, às vezes, passar por cima, que eles não veem como problema. Mas isso me pareceu um procedimento bem pouco frota estelar, na verdade. Então eu não sei se de repente eles usaram esse método aí porque eles precisavam acelerar um pouquinho do roteiro para poder contar logo essa parte, ou se eles quiseram meio que deixar implícito ali que os vulcanos têm esse grau de poder de convencimento. Você pode argumentar que talvez o poder esteja na mensagem em si, dependendo do que a doutora Agnes viu,
ela pode ter falado, nossa, isso aqui é realmente importante, eu estou inclinada a participar. Mas será que não tem um quesinho de dominação ali, de você dar um empurrãozinho na direção correta para a pessoa se sentir impelida em colaborar? Não sei. Eu sei que para ela poder participar, depois que ela viu essas imagens tal, que me parecem que muito provavelmente vão ter alguma coisa a ver, alguma ligação com aquela profecia romulana das gêmeas, da tal destruidora e tal. Eu ainda fico me perguntando se alguém realmente não teve informações privilegiadas do futuro, mas aí para a personagem poder participar ela tem que engolir um negócio lá que vai ser um rastreador e acaba ficando naquelas. Para você pedir ajuda de alguém, qual é a melhor forma de você fazer isso? Fazendo a pessoa vomitar o almoço. A gente vê a nave do Capitão Hills enfrentando aí as consequências depois que o Picard pula fora lá, usando o artefato dentro do artefato, daquela espécie que eles pegaram emprestada a tecnologia do quadrante Delta, que possibilita eles saltarem uma espécie de teletransporte a uma distância absurda e tal, e com tanta segurança e gente armada lá fora, seria até meio estranho a gente ver que não teria consequência nenhuma pro pessoal que estava lá levando o Picard. A irmãzinha fetiche do Narek tá lá interrogando o pessoal dos XBs, e aí ela vai fazendo as perguntas e tal, e ela acaba usando como método de convencimento o assassinato, que ela acaba não matando o Hugh apenas pelo fato dele ser protegido ali da Federação e tal, e aí o que mostra um dedo do roteiro tentando falar um pouquinho sobre o papo da segregação e tal. Eles acabam liberando a La Serena, deixando o pessoal do Capitão Hills ir embora, porque eles têm um plano, o Narek vai seguir essa nave para justamente ter uma noção de para que lado que o Picard fugiu com a Soji. Então tudo ali já está mais ou menos arquitetado para ele ter esse esquema de tipo, deixa eles fugirem por ali que a gente segue eles, e isso daí vai ser bacana para a gente conseguir receber mais rápido a informação do local para onde a gente tem que ir. Em relação ao Elnor, ficou uma coisa meio esquisita, porque ele em teoria deveria estar defendendo o Picard. É compreensível até certo ponto ele ter ficado para trás, porque ele impediu os guardas de conseguirem passar por ali para ir atrás do Picard também. O Hugh precisava de um tempo para conseguir apagar o cache e os cookies lá do navegador, para ninguém saber a localização do para onde o portal mandou a galera. Então até aí eu consigo entender. Mas uma vez que ele tá ali e a nave do Hills vai embora, eles ainda falam, então meninão, tá na hora de você vir com a gente. E ele ali é o melhor estilo dos roteiristas bêbados, fala, não, encontrei uma outra causa perdida aqui, ó, chuchu, vou ficar por aqui mesmo. E tudo isso acontecendo antes da abertura. Parece que eles vão querer correr. E então a gente finalmente chega a Nepenthe. O Picard chega lá com a Soji e logo de cara já dá aí de frente com uma figura esquisita que logo ele percebe quem é. E a citação que eles fazem na parte do arco e flecha sobre não atira no coração porque ele é feito de um metal sólido e tal, remete a um episódio da própria Nova Geração, o Tapestry, aonde ele troca o coração dele porque ele toma uma facada de um nausicano. Vocês lembram disso? Essa mocinha loira que acaba recebendo eles no planeta é filha do Riker e da Troi. Ela tinha um irmão também, o Ted, ou Thaddeus, e ele faleceu. Ele era muito cheio de criatividade e tal, criou umas brincadeiras. Como ela ainda tem algum apego com ele, algumas das formas como ele usava para poder se divertir, brincar e superar os problemas da doença, que a gente já vai falar sobre, ela acaba usando aquilo que parece meio que um cosplay ali e tal. Essa menina, a Kestra, que tem o mesmo nome da falecida irmã da própria Deanna Troi, ela começa a conversar com os dois e ela não sabe em quais assuntos ela pode tocar, em quais ela não pode, e ela acaba perguntando para Soji se ela é uma androide, quando o Picard deixa ali mais ou menos que ela pode ter uma relação com o Data. Essa frase meio que bate mal, a Soji ainda está tentando assimilar um bocado de coisa, e aí você vê que tem que tomar cuidado com as palavras nesses momentos. Todo mundo está meio que pisando em ovos ali e tal. Eu adorei a cena do abraço, logo que o Picard chega e a Troi vai e agarra ele e tal. Eu me senti abraçado junto, foi muito bacana. E em pouquíssimo tempo, com uma sutileza muito legal, eles conseguiram mostrar que ela estava lendo ele. A gente não pode esquecer que ela é empática. E logo ela vira para ele e fala, você está com problemas, me fala o que está acontecendo. Quando ele vai apresentar ela para Soji, ele acaba falando, essa daqui é a Comandante Troi.
O que eu achei um pouco esquisito, porque já se passam mais de 20 anos desde o final do filme Nemesis, e ela ainda é uma comandante. O Riker tá lá, fazendo as coisinhas dele na cozinha, preparando a massa e tal, porque eles pretendem ter uma noite de pizza. E aí quando o Picard chega e eles vão trocar uma ideia, em 30 segundos, só de bater um scan ali assim com um olho no Picard, ele já se liga, meio como se ele virasse a chavinha entre uma pessoa que vive no meio do mato e o comandante que ele era antes, que trabalhava como número 1 para o próprio Picard. Ele volta a ser aquele cara instantaneamente, e através de pequenos detalhes da fala, pequenas coisinhas ali que um Dr. House ou um Sherlock Holmes teria olhado e falado: tá acontecendo isso e tal. E aí quando eles falam: bom, a gente vai te ajudar, fica aí, e para começar o plano para um herói do seu naipe, Picard, a gente começa com uma naninha. E isso ficou muito esquisito, porque parece que o Picard, ele tá um senhorzinho tão fragilizado que a maior parte do problema que ele vai resolver tem que começar com uma dormidinha. Algo que eu creio que algumas pessoas vão levantar como um assunto válido é o fato de que a garota acaba trazendo como um dos ingredientes da tal pizza carne animal que foi caçada e tal. Eles ainda falam sobre retirar o saco de veneno, como se eles tomassem certos cuidados, mas eles abandonaram quase que completamente ali, pelo menos na cena, a ideia de pegar carne sintetizada, que seria aquele negócio de você ter alimentação com as características animais, mas sem o sofrimento animal. E eles parecem ter revertido isso como se fosse uma involução. Eu achei isso estranho, não sei se isso super combina com os personagens que a gente tem ali. E todos eles acham aquilo super normal. A Kestra e a Soji parece que se dão muito bem. Elas, imediatamente que se separam do resto dos adultos, acabam indo pro quarto lá, bater um papo. E tem uma inocência nas perguntas da Kestra, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma sinceridade muito grande nas respostas da Soji, que tá caindo a ficha de que ela, por si só, não é uma pessoa de verdade, que ela é um ser artificial que não tem mais do que 3 anos. Então, quando ela vai dando as respostas, ela meio que vai ouvindo as coisas que ela mesma tá dizendo, e aquilo vai afetando ela e tal. O Narek ainda tá perseguindo a La Serena com um caça que eles chamam de cabeça de cobra. Ele continua se mantendo sempre bem perto deles e tudo mais, e a conversa dentro da nave do Capitão Rios, o pessoal vai trocando ideia, falando sobre coisas. A Agnes se comporta de uma forma bastante estranha, ela começa a demonstrar que não está muito no domínio de si. A Raf vai ajudar, ela que não é boba nem nada, tem uma visão aguçada para detalhes, começa a perceber e pescar algumas das coisas ali. Elas acabam se afastando para poder tentar acalmar a doutora, e aí em algum ponto a conversa vai ficando mais acalorada. Você vai vendo que tem algo ali embaixo que ela está tentando esconder, mas ela está cada vez menos apta a conseguir fazer isso. É comentado que os Rikers foram para Nepenthe porque ali tem um solo regenerativo, e isso ia ser bom ali na tentativa de ajudar pelo menos a dar uma qualidade de vida maior para o filho dele. Mesmo com o Picard tentando falar a menor quantidade de coisas e informações possíveis para o Riker para poder não envolver ele e a família, o Riker, que não é bobo nem nada, vai notando uma série de pequenos detalhes ali, que agora ele tem até mais informações do que ele teve um pouco antes, na cena da cozinha. E ele vai falando: olha, você não precisa dizer se sim ou se não, mas vê como é que eu tô indo. E aí ele começa a falar: tal negócio, tal isso, tal aquilo, tal, me diz que... E aí ele meio que monta o que ele tá entendendo da situação, e ele basicamente entendeu tudo. Inclusive que a Soji deve ter alguma ligação com o Data, simplesmente por causa daquela quebradinha de pescoço que ela dá quando ela tenta entender uma determinada coisa lá. Vocês chegaram a prestar atenção nessa cena? Uma parte que eu achei muito interessante dos conselhos do Barbudinho foi que você pode ser o capitão mais classe A da galáxia, ter salvado N mundos e tudo mais, mas se você agora vai interagir com um adolescente, você vai estar enfrentando um problema que é de outro nível. Então, toda aquela bagagem que você acha que tem, agora talvez não sirva de tanto assim, e isso você vai ter que entender que você vai ter que ser mais humilde para conseguir resolver as coisas ali. Então, ir devagar, esse é o conselho. A Soji, que até algumas horas atrás se julgava humana, parece que está ganhando um novo olhar para tudo, como se fosse uma experiência nova. Não é como se ela não soubesse exatamente o que é um tomate, por exemplo, mas quando ela entra em contato com um que foi criado e cultivado de forma orgânica, ela tem uma apreciação diferenciada daquele assunto, e ela participa daquilo prestando atenção na situação como se fosse uma novidade de fato para ela. O Thaddeus tinha
neuroesclerose mandáxica, que é um vírus de base silicone curável se você fizer a cultura de forma correta numa matriz positrônica ativa. O problema todo é, desde o banimento dos sintéticos, ninguém tem uma dessas e ninguém é permitido criar uma nova. Eu achei isso um pouco forçado, porque é como se eles tivessem colocado o problema da série, que apesar de não ser uma coisa recente, aconteceu há mais de 14 anos atrás, como sendo justamente um dos pontos de partida do comentário social que eles querem fazer ali. Eles podiam ter escolhido uma outra doença que funcionasse de uma outra forma, mas eles quiseram fazer uma amarração dessa forma. E eu achei que a coincidência acabou ficando um pouco forçada para personagens que são tão próximos. No papo que a Soji tem com a Troy, que está dando no seu melhor nível uma de conselheira de novo, como se esse tempo nunca tivesse passado, ela nunca tivesse se afastado da profissão, ela está tentando ouvir sem induzir a Soji, sendo super simpática, e essa vai deixando claro que mesmo o lance da Troy tá sendo tão amigável, tão amável e tão simpática, faz com que o alerta dela acabe soando para ela, porque a partir do momento em que ela descobriu que ela não é real, ela não sabe mais o que é real, ela não sabe em quem confiar, no que acreditar. Isso é uma coisa que para ela está sendo presente num nível muito forte e está mexendo muito com ela. Quando o Picard meio que vai vindo junto ali com o Riker para poder avisar que a pizza vai ser servida e tal, ele ainda acaba tomando uma postura, uma atitude meio brincalhona, muito infeliz. E ela fica brava pra caramba com ele, acaba dando um empurrão nele. Só que o que eu achei dessa cena foi assim, o Picard, ele parece ter ficado cada vez mais desconectado da realidade à volta dele. Ele podia não ser muito bom com crianças e adolescentes na época da série, mas ele tinha uma percepção humana muito boa, porque é isso que fazia com que ele fosse um bom comandante, era uma pessoa que lidava com pessoas. Então o lance seria assim, para isso fazer algum sentido, ou eles estão explorando realmente a senilidade dele, ou a tal da síndrome iromódica, que vai fazer com que ele fique meio abilolado, já está dando mostras em passos largos de que ela está se instaurando por ali. Se eles forem seguir com alguma outra explicação além dessa, eu só vou achar o personagem um babaca. O Hugh e o Elnor estão andando lá pelos corredores do cubo, e o Hugh acaba fazendo uns comentários pro Elnor de que ele tem uns planos aí de tentar fazer com que a galera dos Ex-Bis se liberte desse negócio, dessa dominação romulana, que eles, apesar de estarem recebendo ajuda, eles só estão meio que trocando a forma de escravidão deles, e ele não curte isso de jeito nenhum. Quando ele deixa claro que ele tem a intenção de fazer isso, tal, você percebe que eles estão sendo acompanhados e seguidos ali pela fetichister, né, a irmã do Narek, e pelos capangas dela, que imediatamente já se sente no direito de dizer, bom, se você está fazendo isso é um ato de insurreição, eu tenho o direito de te matar, e eles justificam ali mais uma cena de ação e confronto. Matar o Hugh foi uma grande mancada. Eu não sei se eles têm alguma carta na manga para de repente reverter, mas eu achei que isso ficou com uma cara muito definitiva. Temos mais um pouquinho aí de uma cena da Raf com a Agnes, e a Raf vai ajudando a Agnes e tal, mas ela continua escondendo alguma coisa. A cena deixa isso ali de uma forma mais ou menos sutil, mas eles, apesar de não interferirem muito para poder cravarem o que vai acontecer com essas duas ali, eles ficam cozinhando essa parte da história meio que em banho-maria. Na hora da pizza, parte da intenção é conseguir a confiança da Soji. Então eles acabam falando bastante a respeito do comandante Data, do quanto ele era importante, querido, um ótimo oficial, e vão ali colocando algumas coisinhas para poder fazer com que ela interaja com essa ideia e dê uma amolecida no coraçãozinho dela. Mesmo bastante relutante, porque a Soji realmente não sabe se ela contar essas coisas, ela vai estar contando para outras pessoas erradas de novo, ela acaba cedendo e fala a respeito da visão que ela teve das duas luas sangrentas, com a tempestade elétrica e tal. A Kestra, que está ouvindo isso, começa a pegar parte dessas informações, e ali no aparelhinho que ela está usando, que lembra muito um celular de hoje, que a galera que está em volta da mesa comendo, fica mexendo no negócio e tal, reproduziram algo que vai ser super reconhecível para o público jovem, é uma atitude bastante comum. Ela acaba falando lá com os contatinhos dela, tem um capitão que ela costuma trocar uma ideia, é aquele tipo do adulto meio malucão que eles vão tentar em algum ponto da história com certeza voltar a falar sobre ele, deve ter alguma importância mais pra frente. E nessa ele acaba retornando que o lugar que tem essas características basicamente ficaria no setor Veit, no sistema Gullion. E o lugar não tem um nome, mas tem um número. Tá difícil se livrar do Narek, mas isso se dá principalmente pelo fato de que a Agnes está lá com o tal do transmissor que foi entregue pela Commodore.
e que ela acabou engolindo. A doutora Agnes acaba sintetizando hidrato de norânio, que já é dito logo pela vozinha de alerta que pode ser nocivo para algumas espécies, e ela pretende tomar aquilo porque seria uma espécie de neutralizador desse beacon que ela engoliu para poder dar o sinal, e ela agora está naquelas de, bom, já que eu faço parte dessa patota aqui, eu vou parar de pisar na bola e vou mudar a minha atitude. Quando a gente está lá na ponte de comando, a gente vê o Riozinho interagindo com a Raf, e ele que já estava meio que com a pulga atrás da orelha de que provavelmente a culpa deles estarem sendo rastreados fosse da Raf, ele vai olhando para ela meio de rabo de olho e tal. E é aí que o holograma médico dá a dica de que ela está em coma lá na parte da enfermaria. O Elnor resolveu aparecer nessa parte jogando de Grey Fox no Metal Gear, que ele dá os pulos dele e faz as estrepulias dele por lá e tal, e vai se enfiando cada vez mais escondido por ali. Acaba trombando com algo que eu entendi que alguém deixou como uma espécie de presentinho, porque se for coincidência, também é muita coincidência num lugar daquele tamanho, com uma quantidade tão grande de reentranças e de lugares para se esconder, ele tem encontrado justamente aquele chipzinho que seria o cartãozinho do WhatsApp de um Fenris Ranger para você chamar de SOS. Agora que ele ativou, aguenta aí que daqui a pouco a Sete está de volta. O Riker e o Picard trocam lá as palavras de amizade deles, aqueles votos de se você precisar de alguma coisa, sabe que você vai ter com quem contar, tal. Você tem um contraponto ali entre a Kestra e a Soji, né, que elas fizeram uma conexão muito bacana. Isso fez com que o episódio fosse muito cândido, muito leve. Ele é muito gostoso de assistir, por mais que você tenha aquela sensação de que ele não está agregando para a trama. Foi muito bom ver os Rikers, mas é hora de dar tchau. 2 para subir. E é isso aí, galera. Sobe junto a musiquinha. Pessoal, lembrando vocês de que aos sábados tem as lives do Diário do Capitão no canal do Thiago Maldonado às 2 da tarde. Todo sábado, ele e seus convidados comentam o episódio da semana ao vivo e você pode interagir via chat. Link na tela e na descrição. E se você quer ter todos os reviews dos episódios em um só lugar, acesse a TNN, Trackers News Network. Link na tela e na descrição. Para quem ainda não me conhece, eu represento o fã-clube de Jornada nas Estrelas aqui no litoral paulista, na Baixada Santista, o Star Trek Baixada Santista. Agora em março a gente vai estar retornando com as nossas atividades presenciais, então se liga. Você vai ter a chance de encontrar a gente ao vivo na Cinemateca de Santos para assistir a 2 episódios e depois participar de uma roda de bate-papo. Então anota aí, dia 29 de março, domingo às 7 da noite. O endereço estará na descrição do vídeo também. Torne-se membro do grupo no Facebook para se manter informado das atividades, já que estas estão sujeitas à alteração. Muito obrigado por assistir até aqui, realmente espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais!